coisa? Bom, vou dar um exemplo prático, que a maioria dos brasileiros trabalha 10 horas por dia, estão com ansiedade, burnout, insônia, dá até aquelas alergias de estresse. Gente, eu tô falando isso porque eu já fui essa pessoa. Eu sou ariana com acidente capricorniana. E eu chegava a trabalhar 12 horas por dia, sem parar. Ó, só reverberando a Matrix. Aqui dentro de mim era só ansiedade. Eu ajoelhava e eu pedia pra Deus. Não, deixa eu só explicar mais essa história aqui pra vocês. Eu trouxe uma frase do livro 1984 de George Orwell pra vocês. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Controlar a mente das pessoas é como controlar a realidade. Se você está se sentindo perdido, que você não tem tempo para trabalhar com o que você gosta, você quer sair dos trabalhos convencionais, você quer ter mais tempo de qualidade com a sua família e automaticamente trazer mais resultados financeiros para você, o questionamento que eu quero trazer é o seguinte: o que você está pensando, que sentimento você está trazendo na sua área financeira que está co-criando a sua realidade? Eu vou trazer um exemplo para vocês de como que eu saí de 8 horas de trabalho, quase 10 horas, para 4 horas de trabalho ou até menos. E tripliquei os meus ganhos, quase quadrupliquei os meus ganhos. Sim, eu trabalhava numa imobiliária e, por incrível que pareça, comecei a ler o livro Trabalhe 4 horas na semana. E eu li online porque o dinheiro que eu trabalhava na imobiliária era o dinheiro que ia para minha faculdade de psicologia, então não sobrava nada. E meu pai não tinha condições de pagar a faculdade de psicologia para mim. E eu amava muito a faculdade. Foi então que eu comecei a ler esse livro totalmente online, em PDF, e eu terminei o livro. E eu pensei comigo mesma: caraca, imagina se fosse real eu poder trabalhar 4 horas na semana e como esse livro está dizendo. O livro era sobre um empresário que ele se disponibilizou a abrir um próprio negócio para trabalhar 4 horas na semana só. E o meu trabalho lá na imobiliária estava me sobrecarregando muito, porque eu cuidava de todas as áreas da imobiliária. Eu contratava, eu fazia treinamento, eu cuidava da parte administrativa e eu não tinha tempo para estudar para psicologia. Foi então que veio a ideia: e se eu abrir meu próprio negócio? Eu comecei a estruturar a minha loja desde então e comecei a vender online. Foi assim que eu cresci nas redes sociais e cresci como gestora de tráfego pago e especialista em e-commerce também. E deu muito certo, fez muito sucesso. Eu ganhei um dinheiro que eu não imaginaria que eu estava ganhando. Me trouxe liberdade financeira, liberdade nos negócios. Atualmente eu tenho 25 anos, já moro sozinha, tenho liberdade e até imagino que às vezes eu ganhe mais que uma pessoa com formação pós-graduada. E tudo isso foi do destravar da minha mente, porque antes não era possível trabalhar 4 horas na semana. E talvez para você, uma empresária, um autônomo, também não seja possível, porque vende o quê? O que a sociedade e a Matrix vendem? Entregue sua alma que você vai merecer o dinheiro que você quer. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que é ao contrário, tudo é ao contrário. Tudo que a Matrix fala, eles manipulam muitas informações. Tudo que a Matrix fala para vocês têm que questionar. Um outro ponto muito importante, é muito legal a gente pegar informações de fora. Por exemplo, esse livro eu trabalho 4 horas na semana, que foi um pontapé para mim abrir a minha empresa e atualmente eu trabalhar 4 horas na semana. Mas toda a informação completa está dentro de você. Está em você meditar e olhar para dentro, não externo. Porque o externo, os jornais e até esse George Orwell, ele conta no seu livro que é manipulado, são dados manipulados, tá?
A gente vai estar sempre manipulado para continuar na Matrix, para vocês continuarem operando 8 horas por dia, 10 horas por dia, para vocês continuarem operando no medo, na fofoca e se esquecendo que a informação está dentro de vocês. Vocês não precisam ler o livro que eu li para vocês conseguirem destravar tudo aquilo que vocês desejam. Vocês só precisam olhar para dentro de vocês. E como vocês fazem isso? O mais importante, todas as respostas, tudo que você quer e imagina realizar, já foi feito e está dentro do seu próprio ser. Quando você entra em meditação, quando você senta em postura ereta, você pode fazer mudras que ajudam você a se conectar com o seu eu interior. Quando você começa a acessar as informações dentro de você, você começa a ter ideias de como realizar os seus sonhos mais profundos. Como ter tudo aquilo que você sempre quis. Como ter mais tempo para passar. Quero dormir melhor. Quero me alimentar melhor. Gente, tudo que eu sempre imaginei, eu tô num nível da minha vida que tudo que eu sempre imaginei eu tenho. Eu fico abismada, assim, com até coisas que eu pensava lá na frente. Por exemplo, atualmente a minha alimentação, ela é 90% vegetariana. E os meus pratos, eu até vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Eles são muito bonitos. E eu vi esses pratos no Instagram e a minha mente estava tão condicionada a pensar na proteína, na carne, no arroz, no feijão, que eu esquecia das verduras, que é a verdura que traz a vida, a verdura que traz a vitamina. E quando eu mudei o meu foco, não porque a Matrix está falando para mim focar na carne, sabe? Ou nos industriais, mas sim focar nas raízes, nas coisas mais puras, nas verduras. Isso era um desejo meu, sempre foi um desejo eu ter essa alimentação. E hoje, graças a Deus, eu tenho o meu namorado e ele é maravilhoso para fazer essas receitas vegetarianas. E eu fico, caraca, como que tudo isso, tudo que eu já imaginei já chegou até mim e cada vez mais vem chegando de forma muito fluida. Um segundo ponto, bem interessante. Quando é fluido, é leve, é sem esforço, é o caminho certo, é o caminho de Deus. E eles falam totalmente ao contrário. Eles falam que vocês têm que trabalhar por muito tempo, vocês têm que acordar cedo e se dedicar. Quando você tem um cliente, você tem que dar 110% de si para você ter resultado, para aquele cliente ficar feliz com aquilo. E se eu disser que não é nada disso? E se eu te disser que quando você fica bem com você mesma, quando você não se cobra, quando você cuida de você, tudo flui. Todo o dinheiro que você quer flui. Toda a casa que você quer flui. O carro que você quer flui. O relacionamento que você quer flui. Se você se dedicar a sentar, meditar, olhar para dentro de você, você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. Porque é uma realidade. Não é papo futurística, não é papo de história, tá? É a realidade. Como a gente tem as leis de Newton, existe a lei da atração. E como que significa? O que significa? Tudo que a gente sente, todas as emoções que a gente sente, vira pensamentos. E os pensamentos cocria. Os pensamentos, ele vira a realidade. Então, todo o caos que está acontecendo no mundo, todo o caos que acontece com você, você primeiro sentiu, pensou e cocriou. Certo? Para você conseguir algo que você quer, você não pode ficar olhando a panela ferver a água. Por exemplo, foi feita uma pesquisa que quando a gente olha a onda para de se mexer. Você não pode ficar olhando a onda. Você tem que pedir, acreditar, sentir amor profundo, felicidade o tempo todo. Meu Deus, coisas muito maravilhosas vão acontecer comigo hoje. É um mantra muito forte que eu utilizo. Coisas muito boas vão acontecer comigo hoje. Obrigada, meu Senhor. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho, meu Deus. Obrigada por toda a proteção divina que paira sobre mim.
Você pede, aceita e solta. Segundo ponto, você pede algo, preciso merecer, a gente já é merecedor, a gente já é Deus, a gente veio do todo, a gente cocria a nossa realidade, então você já merece, tá? Você não precisa fazer nada para merecer. Por isso que tem muitos ricos, vocês podem, às vezes tem alguém que você conhece que ganha muito dinheiro e às vezes não trabalha, não ajuda o próximo, fala mal dos outros, é uma péssima pessoa, mas tem dinheiro. Porque o dinheiro não é merecimento, é a energia, a emoção do merecer. Essa pessoa se ama tanto, ela é tão narcisista com ela mesma, que ela sente que merece o bom do melhor. Ela sente que merece ser bilionária. Então, vem até ela. Porque é uma energia. Não é uma troca. O universo não vai trocar com você. É uma energia. Você sente, você emana. Logicamente, dependendo do como esse valor vier para você, você pode... como que eu posso dizer? Você pode gerar karmas para você. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado em ajudar o coleguinha, tá? A gente não pode ajudar o coleguinha se ele não pedir, ou você fazer uma meditação antes para saber realmente se o seu íntimo vai querer ajudar ele, porque senão você vai pegar karmas dele. Você vai pegar a sujeira dele para você. Porque o papel é você se cuidar. Se você estiver aí na sua casa vibrando amor e alegria, o tempo todo você está ajudando o planeta, não só o seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo. Você está ajudando o planeta a vibrar amor e alegria. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é informação externa. Eu estudei a pirâmide de Maslow, que é como a Terra controla a mente humana, né? Como que a Matrix opera. E Maslow, ele falou... eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Só sobre Maslow. Mas ele falou o seguinte: na pirâmide, em primeiro lugar, tem a fome. Se a pessoa não tem o que comer, ela não vai pensar em mais nada, a não ser como que eu vou comer e beber uma água, ou algum lugar para dormir. Essa é a primeira, é a base da pirâmide. A segunda é... Muitos países subdesenvolvidos vibram nessa vibração que é a procriação, tá? Vocês podem perceber, países mais desenvolvidos, aí eles estão tendo problema de não terem procriação, né? Não sei, depois eu vou colocar a palavra certa aqui. Mas eles não fazem... Acho que nem sei se pode falar isso no YouTube. Mas eu vou mutar essa palavrinha aí, tá? Eu, obviamente, já mutei. Eles não fazem, né? Só que o Brasil, por exemplo, é um país muito sexual, porque a gente está na segunda base na pirâmide, porque a terceira é o poder. Você está no poder, porque depois que você tem comida, você tem sexo e um relacionamento saudável, você vai começar a estudar, você vai começar a se perguntar. E a coisa mais perigosa que existe é as perguntas. Não é a resposta. As perguntas que você faz para você é o mais perigoso para eles. Porque quando você começa a se perguntar, o universo entrega as respostas para você. Porque quando eu li aquele livro, eu me perguntei: como vou trabalhar 4 horas na semana? E toda a informação chegou para mim de uma forma leve e fluida. E tudo fluiu maravilhosamente. Então, as perguntas é a mais importante. E eles não querem que você chegue nesse terceiro ponto, tá? Que é se perguntar. Porque o quarto ponto é o mais perigoso para eles, que é a espiritualidade. Depois que você já operou, você já tem comida, você tem um bom relacionamento, você já tem nem todo mundo consegue chegar no poder, porque é um lugar escasso, mas muitos já partem para a espiritualidade, que é a ascensão, que é você vibrar amor,
você realmente ajudar as pessoas. E a Matrix. E a Matrix negativa não quer que chegue nesse ponto, tá? Uma pessoa vibrando amor e alegria, ela já impacta um quarteirão inteiro. Se você aí na sua casa começar a estudar, começar a se perguntar, uma técnica maravilhosa que eu faço, eu tenho um caderno que eu escrevo só pergunta. Só escreve a pergunta, você não precisa da resposta. Porque a resposta está dentro de você e ela vai vir. Quando ela vier, você vai lá e escreve, você posta, você fala, você informa as pessoas em sua volta, manda esse vídeo aqui para ela. Começa a trazer informação, que informação é luz. Começa a incentivar a pessoa a meditar. Olha para você. Começa a se questionar. Da onde você veio? Por que você está vivendo essa vida? Por que você tem que trabalhar 10 horas por dia? Você está tendo burnout? Você está tendo ansiedade? Você está tendo depressão? Por quê? Por que você está tendo tudo isso? Sendo que não é... Gente, não é a vida, a Terra não é uma prisão. Aqui é pra gente se conhecer. Se conhecer, se reconhecer. Tudo isso que eu tô te falando não é informação que você não sabe, você só tá se relembrando. Tudo que eu aprendi, gente, que é muita coisa. Muita informação que veio pra mim. É só relembrei. Eu só me relembrei, caraca, é realmente assim que funciona. Então, por favor, você sim consegue sair da onde você tá. Você sim consegue tudo aquilo que você quer. Se você quer trabalhar 4 horas na semana, se você quer viver a roda ao mundo, se você quer morar numa casa em condomínio, se você quer o carro X, você consegue, tá? Mas você tem que vibrar amor e alegria primeiro. E outra coisa, não importa você colocar felicidade em coisas materiais ou em situações que o ego tá te colocando. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui em outro vídeo. Eu vou abrir uma ONG. Se for o seu ego falando para você abrir uma ONG para ajudar crianças em situações de rua, vai trazer infelicidade. A primeira coisa que você tem que fazer, isso aqui tá com... é se conhecer, tá? A primeira coisa. Bom, vou dar um exemplo prático, que a maioria dos brasileiros trabalha 10 horas por dia, estão com ansiedade, burnout, insônia, dá até aquelas alergias de estresse. Gente, eu tô falando isso porque eu já fui essa pessoa. Eu sou ariana com acidente capricorniana. Eu chegava a trabalhar 12 horas por dia, sem parar. Ó, só reverberando a Matrix. Aqui dentro de mim era só ansiedade. Eu eu ajoelhava e eu pedia pra Deus. Não, deixa eu só explicar mais essa história aqui pra vocês. Sabe o que eu pedia pra Deus? Eu ia na igreja e eu pedia, Deus, me dá mais energia pra trabalhar. Era isso que eu pedia. E em vez de ele dar energia pra mim trabalhar mais, ele deu informação e conhecimento. Pra mim sair dessa Matrix, sair dessa ilusão. Entendeu? Você entendeu agora? E realmente é possível. Eu tô aqui pra te falar que é possível. Não se engane, tá? Os milionários é mais difícil eles largarem tudo pra viver a missão de vida deles, porque o ego não vai deixar. O ego vai ser uma guerra. Quem tem muita coisa material. Se você tá nesse momento de CLT, comece a meditar. Comece a colocar como prioridade a meditação pra você. Eu não consigo meditar. Aí que você precisa mais. Se você nunca meditou, daí que você precisa começar agora, hoje. Hoje é meditar. Eu vou fazer um vídeo, vou deixar aqui no meu canal vários vídeos de meditação guiada, ondas de frequências para vocês meditarem, porque vocês precisam despertar. E sobre a pirâmide de Maslow, por que é muito importante vocês trazerem informação de dentro de vocês e não ficar procurando em livros, em jornais, em revista, porque a informação é manipulada. Ela é o tempo todo manipulada.
George Well já falava sobre isso. E a pirâmide de Maslow, ela foi modificada. Se você pesquisar sobre a pirâmide de Maslow, atualmente eu pesquisei, em 2025, em maio, eles mudaram e eles tiraram o que? Espiritualidade e poder. Olha só o que eles tiraram. E eles colocaram umas outras coisas lá, que é para a pessoa olhar aquilo e não ser tão impactada como era originalmente. Que é fome, sexualidade, poder e espiritualidade, como eu expliquei para vocês. A informação foi manipulada. Eu estava pesquisando para vir mostrar a imagem para vocês e não existe mais. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com o que é de fora. Toda a informação está dentro de vocês. E Deus vai me iluminar muito que eles não vão me calar mais. Porque em todas as vidas eles me calaram. Mas hoje os seres que estão à minha volta, os meus mentores, os meus anjos, todos eles estão me protegendo. Eletromagneticamente. Ai, não sei falar. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar algumas palavras. Então, eu tô muito feliz por ter falado isso, que eu guardo há muito tempo. Tô muito feliz por ter falado. Eu agradeço muito vocês de ter visto o vídeo até aqui. Se você viu o vídeo até aqui e você se identificou, você se relembrou, você é parte do caminho da luz, que somos seres que foram enviados para a Terra para despertar outros seres, para elevar a frequência da Terra, tá? Eu só sou um agente para te relembrar disso. E eu tô muito feliz. Espero que você se inscreva aqui no meu canal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.